Olá, boa noite. Estamos aqui para nossa live. Esperar o meu amigo Alan entrar para a gente dar continuidade aqui no nosso estudo do Evangelho no Lar. O Evangelho está vivo. O Alan entrou, vamos ver se vai dar certo. Aí, deu certo? Não, só aparece Não é eu. possível. Oh, Deus. Tá aparecendo. Eu tô aparecendo aí, você também? Sim. Ah, então vai ter que ser assim mesmo, seguir. Vamos sim. Vamos sim. Que loucura. Loucura. Tem nada que você tem que mexer aí, não? Uai, não, acho que não. O pessoal que tá na live aí, tá vendo duas pessoas ou só uma pessoa? Parece o convite expirado. Meu Deus. Duas. Uai, se você quiser ir aí, já vai, assim, porque... Vamos. Feito, né? Como é que é feito? Melhor do que bem feito. Tá perfeito, mas nós estamos aqui, né? Que é o que importa, né? Eu não tô vendo você, mas se você tá vendo, eu tô vendo duas, então vamos. Então, bora. Então, nós vamos retomar, né? Nosso estudo. O Evangelho está vivo. Estávamos no capítulo 5, né? A gente completou o item 5 também, né? E vamos ir para o item 6, causas anteriores das aflições. Esse item ele é tão importante, né? Ontem eu estava lendo aqui pensando quanto é importante esse item. Aí eu lembrei ainda daquele livro, né, do que na verdade pega o capítulo 5 todinho, né, aquele do Richard Simonetti, né? Hum, Esse capítulo ele é tão assim, né? Ele é tão detalhado, né? Ele é tão assim grande, na verdade, com pontos tão importantes. O Evangelho em si todo, né? Mas eu acho que esse capítulo 5 ele traz alguns pontos aqui que é como se fosse um, um roteiro, né? Para a gente seguir a nossa jornada aqui, né? Eu vou começar a leitura. E aí, como você não tá me vendo, aí você vai falando assim, para pra gente comentar. tá bom, combinado. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. É o cretinismo, eu não sabia isso, mas eu estava pesquisando o cretinismo. Quando ele fala nesse sentido aí, ele quer dizer é uma condição médica, é uma forma grave de hipotiroidismo congênito. Então, atrapalha a deficiência de hormônios, atrapalha o feto, o desenvolvimento do feto e leva a sérios problemas físicos e mentais, são congênitos, né? A criança nasce dessa forma. Então, quando ele diz aí sobre essas questões que a criança traz, né? Ou seja, esse ser está acabando de chegar na Terra, né?
e ele já traz esses problemas. Então, de alguma maneira, não tem como justificar a partir das suas ações perante, perante uma justiça que ele seja merecedor daquela condição, visto que ele sequer ainda chegou na Terra, né? Sim. Se comparando a nós, né, já adultos, que às vezes temos ali, achamos que somos tão vítimas, né, dos acontecimentos que estão ali a nossa vida, né? E a gente pegando aí com o caso de bebês, crianças, né? A gente olha e pensa, né, poxa vida, né? O que que essa criança fez, né, para merecer isso? A gente sempre remete esse pensamento, né, a quando a gente tem alguma situação, algum exemplo que a gente passa por nós, né, nessas condições, né? Sim, exatamente. O que a criança, né, pode ter feito, né, sendo que ela nem ainda, tecnicamente, teve alguma atitude para ter erros e tal, né, realmente. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmo e que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. É, Posso fazer uma? pode, pode não. E quando a gente passa por determinadas situações, né? Quando nós já estamos um pouquinho maiores, a gente começa essa comparação, né? A gente começa a trazer aqui, né? Até no meio familiar mesmo, como ele colocou aqui, né? Ai, mas aquele meu primo, ele tem tantos brinquedos, vamos colocar assim, de forma mais simples, né? Aquele meu primo tem condição de ter tantos brinquedos, né? Aquele uma viagem, faz uma viagem todo final de ano, tem os pais ao lado dela, né? Eu não consigo ter as mesmas coisas e a gente não tem maturidade para compreender, né? E nem imaginar que poderia ser, né? Que ser causas anteriores, né? Como a gente está trazendo aqui, né? E a gente costuma dizer que o conhecimento ele liberta, né? Eu falo que a gente ter o evangelho aqui é como se, por exemplo, a nossa vida é uma prova. Nós vamos à escola fazer uma prova, né? É uma prova, né? E É, ali tem o conhecimento que o professor nos passou. E a gente começa a ter meios, condições para realizar aquela prova, né? Para eu conseguir fazer aquela prova, passar por aquelas questões e atingir meu objetivo, né? Então, eu estava refletindo aqui ontem, lendo essa parte do Evangelho que a gente está trazendo, e é muito sobre isso. Vocês conseguem perceber também da mesma forma? Porque a gente tem o meio para suportar, né? A gente tem aqui todo um ensinamento que Cristo deixou para nós e Kardec trouxe tão simplificado aqui, né, nas palavras do Evangelho, para a gente poder seguir, né, e raciocinar, né, nessa fé raciocinada, para a gente poder seguir adiante e passar por nossas provas, né? porque, exatamente, porque não existe, o que a gente comenta sempre, né? Quem acredita em coincidência não pode acreditar em providência e vice-versa. Não existe uma roleta girando e escolhendo aleatoriamente, né? A sorte dos reveses que temos aqui na Terra. Muitas das vezes é exatamente baseado nessas provas e a gente consegue crescer, que a gente consegue evoluir, né? Você falou aí sobre a questão da prova. A prova, além de nos fazer ter credenciais para poder evoluir nessa etapa, nessa jornada, ela também tem o dever de nos ensinar alguma coisa. Você sabe que vai cair tal coisa na prova, você tem a obrigação de correr atrás dessa matéria, né? E Uhum. muitas das vezes a gente não percebe isso porque, sendo, vamos dizer, enquanto ser humano, limitados, né, a nossa visão é muito limitada, a gente não percebe
percebe que somos muito imediatistas, né? Nós queremos agora, desconsiderando o que isso vai nos gerar no futuro e desconsiderando o que é que no passado justifica a gente ter ou não ter aquilo que queremos, né? Então, com certeza, é uma, é uma ideia muito lúcida a gente perceber que se a gente passa por alguma necessidade que o outro não passa, é de uma grande lucidez que a gente entender que se estamos passando é porque temos ferramentas, temos elementos disponíveis para nós que talvez para o outro ele ainda não tem, né? E que talvez fomos nós mesmos, né, que solicitamos passar por esses reveses a fim de que consigamos, através deles, melhorar o nosso espírito, aperfeiçoar a nossa alma, né, a fim de que a gente consiga, mais adiante, passar por outras tribulações que nos aguardam dentro desse projeto. Ainda complementando aí, que você falou da roleta, né, que a gente gira, tem aquele livro do Nelson, né, Dr. Nelson Teixeira, e assim de Inspiração. Esse livro, eu achei esse livro, tem um carinho muito grande com o livro. Mostra uma mensagem desse livro que eu compartilhei aqui, que fala, né, assim, que a vida é uma roleta que nós giramos, né? Tipo assim, é uma roleta que nós giramos ali e que passado, presente e futuro estão interligados, né? E é bem isso aí que a gente acabou de falar, que você também trouxe aí, porque o nosso passado retoma aqui, né, ao que nós estamos no hoje, né, no presente, para a gente seguir, né, futuramente, para a gente atingir, né, aquela evolução, aquela jornada que nós sabemos que é o certo, né, que nós temos tantos exemplos aí para a gente conseguir, né, evoluir moralmente, espiritualmente, né? Então é isso, a gente sempre vai estar ligado ao nosso passado, não que a gente precise ficar ali, né? Pensando no passado, mas é que e nós estamos ligados, não tem como, né? Não há como, né? Se nós estamos aqui hoje é porque as nossas vidas, né, regressas aí, a gente trouxe alguma coisa e nós vamos levar para frente, né? É porque se você for parar para pensar também, não é que o passado não é separado da gente, né? É a continuação, né? Então, tanto o passado quanto o presente e o futuro fazem parte de nós, né? Não é separado, né? Vamos supor, se fosse, não tinha necessidade dessas aflições, dessas causas anteriores das aflições, né? Já existe realmente porque estamos em continuidade da nossa jornada, né? Certeza. E aqui ele continua. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merece no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? É uma pergunta muito importante, né? O que fizeram essas almas, né? Se elas acabaram de aportar aqui na Terra e já trazem esses problemas. Eu coloco assim que aqui a gente observa um questionamento sobre a existência dessas crianças, inclusive que morrem em tenra idade, né? Porque, pelo que ele diz aí, ele está falando também dessas crianças, que elas passam por esse sofrimento e nem chegam a ver, infelizmente, a adolescência, a juventude, né? Porque mesmo ainda crianças, elas já desencarnam.
seria contraditório com a bondade, justiça e providência de Deus interpretar essas situações sem levar em conta a multiplicidade das existências, visto que nessa encarnação presente, esses seres nada fizeram para justificar essa condição de sofrimento. E aí eu coloco aqui uma observação: a gente deve fazer um asterístico sobre essa questão da justificativa de sofrimento estar ou não em outras reencarnações, visto que temos que contar ainda com outro fator determinante nessas ocasiões, como, por exemplo, a de espíritos mais evoluídos que, por missões ou a seu próprio pedido, aportam na Terra com essas mesmas condições na intenção de enaltecer ainda mais suas experiências nas práticas dos benefícios morais que enaltecem o espírito. É porque a gente não pode também, na nossa condição limitada, interpretar que o fato que aquela criança tenha um problema seja legitimamente o fato dela estar, vamos dizer assim, purgando algum problema moral de outra existência, algum mal que ela fez, algo nesse sentido. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai navegar por essas águas, porque existem espíritos missionários que aportam aqui na Terra solicitando essa condição. E eles solicitam essa condição porque eles entendem que o mundo terreno, o mundo da ilusão, ele seduz e às vezes pode até o tirar do caminho, da missão que ele veio fazer. Então, nas condições que ele vem, assim, ele consegue manter-se relativamente focado em sua missão. E essa missão pode, por exemplo, eu até gostaria de usar um exemplo de um caso que eu mesmo acompanhei, de uma família que veio uma criança nessa circunstância, um espírito muito evoluído que tinha a missão de unir aquela família que já estava desconexa uns elementos dos outros e que tinham a necessidade de ficarem em proximidade através do compromisso da reencarnação, e que aquele espírito que era um mentor deles, ele pede para reencarnar e ele reencarna dessa maneira, problemático, para poder unir aquela família. Quando ele consegue cumprir sua missão, ele desencarna ainda criança e volta para o plano espiritual para, a partir de lá, dar sequência no seu trabalho, que seria olhar aquela família, né? Então é importante a gente fazer esse asterístico também, né? É importante também, eu sempre falo, porque no Espiritismo não há regras, né? Assim, porque você fez isso, isso e aquilo, que vai ser assim, né? Você vai vir de tal forma, porque não há regras, né? Porque nós temos merecimentos, né? Ao longo das nossas existências, a gente acumula também, a gente cria ali merecimentos que a gente nem imagina, né? Por simples gestos de bondade, de coração ali que a gente faz, né? Há esses espíritos que a gente sabe que vêm com esses propósitos aí de elevar, né, famílias, elevar as pessoas moralmente, espiritualmente, né? Tem até o caso do livro de André Luiz, que ele fala que em um dos mentores dele lá, que ele ficou 20 anos ali, durante 20 anos, para conversar, né? Ficar ali com aquele espírito para encarnar junto dele, para aquela missão dar seguimento, né? Para aquela missão dar certo. Ele nem precisava passar por aquilo que ele passou, né? Na Terra. Ele veio mesmo para acompanhar a evolução ali, aquela nova existência, e passa por tantas dificuldades, né? Então, assim, não há uma regra, né? A gente não consegue entender como funcionam as coisas de Deus, assim, para cada um, né? É por causa da nossa condição de encarnado, a gente é muito limitado, né? A gente não consegue não consegue ter a consciência expandida a ponto de entender isso, né? A gente meio que monta um cenário
fica meio que limitado àquele cenário. A gente não sabe além daquele cenário por causa da nossa própria condição de encarnado. Mas tem muita Assim coisa como, que a gente não sabe. assim como éramos antes de ter esse ensinamento aqui, né? Ler o evangelho aqui, conhecer isso que nós estamos conhecendo, né? É libertador, porque a gente se cobra tanto, né? Ainda conversando com a minha tia, a gente com a condição ali da minha avó, né? Que tem Alzheimer, minha tia ficava se perguntando muito por que que a mamãe tá passando por isso? E aí o conhecimento, como ele liberta, hoje a gente já não tem esse tipo de questionamento mais, sabe? A gente já não fica nos perguntando para Deus por que disso, por que daquilo, E sabe? isso Que é ótimo, né? com Ah, certeza. então, A gente desculpa sabe te cortar, que eu não tô te que vendo. é difícil, né? Ainda falei com uma cliente minha hoje mais cedo, eu falei assim, tudo tá nas mãos de Deus, nada foge do controle dele. Então, não cabe a nós ficarmos fazendo esses questionamentos, né? E É, deixa- ah, não, não tô te vendo, não tô sabendo. É porque eu ia falar assim, que isso é ótimo, porque perde-se muito tempo, energia, desgasta-se muito, né? Procurando, às vezes, entender essas respostas que muitas das vezes nem serão aqui, serão respondidas, né? Então, quando você canaliza esse tempo, essa energia para o que de fato é viável, é útil, é elucidativo, como por exemplo, existe um problema, vamos juntar e vai dar certo, né? Cada um colocando a sua parte, né? De energia, de alegria, de resistência, de resignação, né? Então é melhor aproveitar dessa energia do que ficar realmente procurando, por quê e tal, né? Então é ótimo ter vencido essa etapa, como você disse, e agora com mais aceitação conseguir administrar melhor as energias, né? focar no que nós podemos fazer, né? Acho que a gente muda o foco, porque a gente se perde muito tempo. Aí você mudando o foco para o que está nas suas mãos, né? Ao que você pode acrescentar ali. Aí parece que muda toda a história, sabe? A gente vai criando um embasamento ali para poder todos nós nos ajudarmos. E assim é na nossa vida, né? Com um pouquinho de conhecimento, a gente consegue levar ao próximo, né? Não precisa falar que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa falar que está em tal lugar, mas com o seu conhecimento, com aquela parte ali que você já superou, né? De conhecimento, de evolução, você consegue transmitir, externar, né? Para quem está do seu lado, né? Está precisando de uma palavra, está precisando de um apoio ali, às vezes chama para te perguntar alguma coisa, você consegue, pelo menos, né? Eu falei no vídeo que eu fiz, neutralizar aquele outro tipo pensamento que a pessoa estava, que era contrário àquilo que nos ensinou, que Kardec deixou aqui para nós, né? Aí é muito. Acho que dá até para fazer uma live sobre isso, né? O quanto a gente desperdiça energia e o quanto, por exemplo, a gente fica preocupado com a lâmpada que está acesa, com a energia elétrica, a gente fica preocupado qual que é a rota mais rápida para economizar o combustível do carro, e a nossa energia física, psíquica, magnética, que é uma coisa tão difícil de reenergizar, a gente às vezes desperdiça com muita coisa, né? Sim, com certeza. Mas é assim, né? A pastinha, né? Nós vamos aprendendo. Nós estamos aqui para isso. A gente só não É pode. isso mesmo. Agora, se você puder fazer o encerramento, a oração que você falou, a gente continua na próxima live, né? A partir do quarto parágrafo. O nosso tempo já deu uma inspirada. E Sim. aí, se você puder fazer a oração, o encerramento, né? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade que nos assiste, agradecer pelas bênçãos do dia de hoje, pela oportunidade de estarmos em nome de Deus, né? Trazendo um pouco de nós,
podermos compartilhar com aqueles que estão aqui conosco, tanto desencarnado quanto encarnado. Nós só temos a agradecer, Pai, por tudo. Não cabe a nós cobrarmos do próximo. Então, nós só temos que agradecer. Seguirmos firmes na nossa jornada, na nossa sementinha, nesse plantio aí do bem, e que o Senhor esteja ao nosso lado, nos abençoando, para que a gente siga firme no nosso propósito. Deus abençoe nossa noite, nossa semana, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Louvado seja Jesus Cristo. Então é isso, né? Obrigada pela live. Obrigada pelos que estão aqui conosco. Vão assistir depois, né? Não tá dando para você ver aqui, mas deu tudo certo, né? Até eu vou querer assistir depois, que eu não tô vendo. Não, beleza. Mas assim, depois a gente estuda um jeito de você mandar o vídeo, legenda, a gente sobe. E eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, né? E tentando, quem sabe, trazer as nossas questões, as nossas limitações para o Evangelho e o que o Evangelho consiga iluminar, né? Para que a gente consiga melhorar cada vez mais nessa nossa jornada tão importante aqui na Terra. Amém. Que assim seja. Assim seja. Então, Com Deus. Boa noite. fiquemos em paz. Oi? Boa noite, então. Fiquemos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.